Medo é um sentimento natural que ocorre na gente. O que te faz pensar que você faria melhor em condições melhores se você não faz o seu melhor nas condições que você tem hoje? E se você não tem um medo real, você cria seus medos. Você sabe que o maior sintoma de você não estar bem da cabeça não é você sentir que você não está bem, é você não notar. Aquilo que a gente olha em relação a comportamento, e aí o Guilherme vai explicar isso melhor para nós, pelo menos na minha visão se você não percebeu que as suas atitudes elas não estão condizendo com a sua identidade ou com a sua personalidade, é porque você está muito mal. Quando você é capaz de identificar que as atitudes que você tem tomado, que as decisões que você tem feito, que as coisas ao seu redor estão fora de controle de uma forma em que não é o seu normal, não é a norma, aí você está mal. Se você consegue perceber é porque você está bem, você só precisa de ajuda para organizar a sua vida. A gente tem um problema comportamental, a gente tem um problema organizacional. Sim. A gente vive, né, normalmente em situações a gente tem problemas organizacionais. Esses problemas organizacionais, você pede ajuda e a coisa resolve. Agora, o problema maior é quando você não sabe que você precisa de ajuda. Eu sempre digo que saúde e felicidade a gente só lembra quando não tem, né? Quando a gente fica infeliz, aí a gente lembra que a felicidade existe. E quando a gente fica doente, aí a gente lembra que a saúde existia. E aí a gente finalmente começa a dar atenção. Mas o que me chama a atenção nessa coisa de... você está bem, você não está bem... Eu acho que existe uma zona cinzenta entre esses dois mundos de estar bem ou não. Porque tanto a felicidade, quanto a autorrealização, quanto a questão física, ela é uma luta diária. Se o Paulo Musi parar de treinar hoje, daqui a um mês, ele não vai estar como ele está hoje. Sem dúvida nenhuma. E a questão da felicidade, a questão da autorrealização, ela é uma luta diária também. Se você encontra uma profissão em que você se sente realizado, por exemplo, você tem que procurar outros desafios, outras formas de chegar àquela profissão para você continuar se sentindo desafiado e feliz. Então, ele é um processo que vai do primeiro dia ao último dia da sua vida. Se você não está pensando sobre felicidade, provavelmente você está muito bem hoje, mas você tem que ter plena consciência de que isso vai ser eterno. Você vai ter que cuidar da sua saúde eternamente, vai ter que cuidar da tua família eternamente, vai ter que procurar desafios eternamente para você viver dentro desse ciclo de felicidade e questão física, né? Eu quero falar uma coisa, um favor que você está falando, porque as pessoas elas confundem muito, como a gente está na era da informação sem nenhum tipo de curadoria, né? Quando a gente fala de felicidade, soa uma coisa meio messiânica, meio, né, às vezes até hipócrita, né? Você tem que ser feliz, mas saber, eu vou estudar esse negócio. Eu fiquei 16 horas na frente do computador levantando um artigo para procurar o que eram razões ligadas ao nosso comportamento e que dão vazão ao que a gente chama de motivação, e é principalmente entender o que é consistência e o que é compromisso. Porque normalmente o que as pessoas falam, olha, você precisa de motivação para você fazer, você precisa de compromisso para você continuar, você precisa de consistência para você realizar. E na verdade, nesse dia, eu cheguei sei lá, da pobre meta-análise, né, das minhas 16 horas de estudo, que parece muita coisa, mas isso não é nada perto de pessoas como o Guilherme que estuda sua vida inteira, né? Mas eu olhei e falei assim, cara, tá tudo errado. O que existe você precisa de motivação para você começar alguma coisa. E você precisa de compromisso para você terminar isso. O uso da motivação adequada com o compromisso certo, ela gera consistência, que é você fazer. Assim que você faz, por exemplo, uma faculdade de medicina de 6 anos. Né? Você tem a motivação, que pode estar ligado ao seu propósito, e você tem o seu compromisso, que pode estar ligado à sua força interior e à sua necessidade de terminar as coisas que você fez. Isso gera uma consistência de 6 anos, que vai te transformar num aluno de medicina ou um pós-vestibulando, num médico. Pois bem, quando eu estava satisfeito, eu bati com o trabalho de um cara que ele falava assim, na verdade, você precisa de felicidade. Felicidade está ligada ao sucesso. Ela é mais importante que a disciplina. E aí, cara, aquilo me pegou e me deu um nó, porque eu falei, não, pera lá. A coisa realmente não é assim. Qual é o argumento dele? O argumento dele era o seguinte, que o sucesso ele vem para pessoas felizes, porque as pessoas felizes, elas transformam a consistência numa execução satisfatória de suas vidas. Enquanto que as pessoas infelizes, elas transformam a consistência numa punição. Vou te dar um exemplo. Se você perguntar para um grande campeão
do Mr. Olympia, se perguntar para o Christian Bumstead, se você olhar a entrevista de caras com esse tipo de mindset, ele faz as coisas felizes. Eu tô treinando na minha academia, ele montou uma academia para ele faz as coisas dele, ele tá feliz. Se você olhar alguns atletas que têm um físico tão bom quanto o dele, mas não viraram Mr. Olympia, né? Eles vão reclamar. Ai, eu não aguento mais a dieta. Ai, eu tô cansado. Ai, dói isso. Provavelmente, o Chris Bumstead, o último Mr. Olympia, né, o último campeão, né, ele sentiu tudo isso. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu solidão, mas ele não deixou de ser feliz. Então, a busca dele pelo sucesso está atrelada à felicidade que ele tem, que é capaz de manter sua consistência. E aí eu lanço um talvez para o Guilherme discutir com a gente, né? Será que as pessoas que têm tudo isso, têm o físico, têm a força, têm as condições financeiras para se manter no esporte, será que elas não conseguiram ser campeãs porque justamente o que faltou foi felicidade, apesar da consistência que elas tinham? Eu acho que elas encontraram o que a gente chama de flow, né? De fruição pura. Tem um livro muito bom chamado Flow, inclusive, fala sobre a psicologia do alto desempenho, onde o autor explica que no momento em que você encontra uma atividade em que ela te gera desafio e ao mesmo tempo você é capaz de fazer, ou ela não é fácil demais, de modo que te gere tédio. Então, tipo, é o meio campo ali, é o meio termo. Eu nasci, eu tenho uma genética privilegiada para o fisiculturismo, eu tô num lugar onde as pessoas praticam esse esporte, eu sou bom e é possível que eu chegue no topo da colina, né? A pessoa olhar para esse contexto e falar, cara, dá para mim, eu acho que aí ela encontra o flow e o processo da felicidade. Eu tava viajando com a Elo vindo para cá, e aí eu falei para ela, amor, 50 milhões de seguidores é um nível de patamar que você precisa de mais sorte do que talento. Mais agressividade do que talento. 9 milhões de seguidores, você precisa de muita agressividade e talento. E muita sorte. As pessoas que têm 10 mil seguidores, se você postar todo dia por 3 anos, você chega a 10 mil seguidores. Mas para você chegar a 1 milhão de seguidores, como eu cheguei, eu falei a média, né? Eu tenho pouquíssimas publicações no meu Instagram, eu tentenho 1.000 publicações. E eu tenho 1 milhão e 200 mil seguidores. Eu tenho quase 9 mil. Você tem 9 mil. Porque é que eu tenho o Instagram desde 2012, né? São 13 anos de Instagram. O meu Instagram é um adolescente. Por isso que às vezes ele é chato. Só mandei uma história, tô aqui operando, por isso que não tem live. Final de semana eu tenho viajado para trabalhar, ou então, né, para competir agora, automobilismo. Então, assim, eu já não tenho mais essa disponibilidade desse horário para fazer. Mas, para mim, nunca foi uma estratégia. Para mim, sempre foi uma devolução social do que a minha profissão me demanda, né? Eu entendo que muito daquilo que é a angústia do ser humano é ele desconhecer aquilo que acontece com ele. E medicina, cara, é uma coisa que a gente tem que ter, pelo menos, o acesso a um conhecimento de boa qualidade para as pessoas, porque, sabe, é muito difícil falar isso, mas empreender em medicina não é vender sua consulta, né? Tem um termo que eu detesto, chamar de paciente de high ticket, né? Por quê? Porque eu sou paciente, quer dizer que se eu for passar com um médico, ele vai olhar para mim e vai me chamar de high ticket, eu vou embora na mesma hora. Então o que ele está olhando não é meu problema, é quanto de dinheiro ele pode tirar de mim. Para mim, essa coisa mais cretina que você pode fazer com um ser humano é chamar ele de high ticket. E isso me dá uma verdadeira ojeriza, porque o que o médico vende, Lucas, é confiança. Como é que você vai confiar num cara que está querendo tirar o máximo de dinheiro possível de você? Eu sou médico dos meus pacientes. Bom, eu tenho 2 formações, ortopedista, traumatologista e médico do esporte. Claro que o consultório de clínica da medicina esportiva, ele acaba tendo um volume maior do que a ortopedia. Ninguém se machuca tanto quanto as pessoas são acompanhadas para cuidar da saúde delas, né? Ou do que é a eficácia delas, que é um termo que eu uso na clínica, porque desempenho significa que você vai sacrificar alguma coisa. Um atleta tem desempenho, ele sacrifica. Ele sacrifica conforto, ele sacrifica horas com a família, ele sacrifica, às vezes, não ter a formação acadêmica que ele gostaria de ter, ele sacrifica saúde, lógico que sacrifica, ele tem muito mais lesão. Um atleta tem muito mais lesão do que uma pessoa que não é atleta. Esses pacientes, cara, todos os meus pacientes, eles me pedem o que é recomendação para os médicos dele. Então, quando eu envio um paciente para um colega meu em quem eu confio muito, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo a confiança que esse paciente tem em mim para esse colega.
Mas eu confio absolutamente. Quando eu tive a crise de hérnia na cervical, e assim, é o viés do esporte, né? A gente está tão acostumado a sentir dor que chega uma hora que você tem uma coisa grave e você não acha que é grave. Eu via meus pacientes obviamente, com hérnia cervical, né? Todos de cama, hospital, liga no meu telefone, Paulo, pelo amor de Deus. E eu tava com 3 hérnias cervicais dando aula. É um torcicolo. Foi por causa do avião que tava ruim a cadeirinha, né? Não. Eu tava com uma baita compressão gigantesca em 3 raízes nervosas, tanto que no dia seguinte eu perdi o movimento da mão, do ombro e do braço. Acabou. Eu não consegui escovar o dente. Caramba. Aí eu liguei pro Vinícius Benites, que é meu amigo, meu neurocirurgião, foi meu colega de residência, né? Ele fez neurocirurgia, eu fiz ortopedia. Beleza. E aí eu falei assim, Vini, o que você vai fazer hoje à tarde? Ele, tô no consultório. Mas dá pra você me pôr na mesa, cara? Porque eu perdi C5, C6 e C7. Eu não tô mexendo o braço, o bíceps, o tríceps, meu ombro morreu e não tô praticamente escovando o dente. Aí ele, e você tá me falando assim, sossegado? Eu falei, cara, se eu ficar apavorado, eu tenho 2 problemas. A hérnia e o pavor. Não, vou ver agora. Babá. E assim, só de material minha cirurgia ficou R$96 mil. Nossa, muito. Só que, absolutamente, eu confio no Vinícius. E, cara, de verdade, eu acordei da cirurgia, eu tava tão bem, e ele vai detestar que eu vou falar isso. Foda-se, Vinícius, eu vou falar. Eu acordei da cirurgia na terça-feira à tarde, tive alta. Quarta-feira eu descansei, quinta-feira eu atendi, sexta-feira eu tava operando. De tão bem que eu fiquei. Cara, se eu pegar a minha situação na segunda-feira de manhã, que eu não era capaz de escovar o dente, e comparar comigo feliz, quinta-feira no consultório atendendo, como se nada tivesse acontecido, eu me endividaria. Eu não vou falar valores, mas eu me endividaria. É isso que custa, porque o sofrimento humano não tem dinheiro que pague. Por isso que eu acho um crime o que acontece na saúde brasileira, por isso que eu acho um crime quando a gente começa a lidar com coisas que têm valor de forma a ter preço. Por isso que eu acho um crime o que fazem hoje com os médicos, tirando o prestígio da profissão e, por culpa até de alguns médicos, transformando isso numa coisa de mercado. E não é. E eu te falo isso porque não sou nem eu que estou falando, né? Em 1963, um cara chamado Kenneth Arrow que falou isso. Ele perguntou para todos os médicos, ele nem era médico, ele era economista. E aí o Kenneth Arrow perguntou para os médicos, falou assim, o que você vende? Pergunta simples, né? O que os médicos falaram? Um médico ou um grupo de médicos falou que vendia o que era a formação dele. Kenneth Arrow deu no meio, falou, não, como é que você vai cobrar uma pessoa? A formação médica é mais longa e é mais cara que existe. E não acaba. Não faz sentido. Aí um outro grupo falava que era, a gente vende saúde. Aí ele virava para eles e falou assim, é commodity agora? Eu compro 100 saúdes no mercado, se eu tiver uma gripe eu uso 20, se eu tiver, sei lá, uma hepatite eu uso 90, né? E eu guardo o resto que sobrar. Aí ele falou assim, não, é um estudo de mercado. Ele falou, ótimo, então vamos analisar o que é a profissão de alguns médicos. Então alguns médicos, né, eles cobram, sei lá, R$10 mil a consulta porque eles estão no hospital X, né? Só que esse mesmo médico, quando ele chega na casa dele, a senhorinha que trabalha para ele como governanta, ela fala para ele que ele está com dor de cabeça e ele atende por R$0. Inclusive ele paga. Então o que você vai fazer? Somar, tirar pela metade, vai cobrar isso da sua consulta? E aí todos os médicos olharam, o que a gente vende? E aí ele falou, o que você vende é a confiança. O que torna o seu horário caro não é o tempo que você fica com o seu paciente, não é aquilo que você estudou para montar seu consultório, não é a beleza da sua sala ou a obra de arte que você tem na sua clínica. Tampouco é a sua capacidade de achar que você é capaz de vender saúde para uma pessoa. O que o médico vende é confiança. Então, quando você sai da esfera da confiança, você não vale nada. Vocês me perdoam a sinceridade, mas eu acordo de manhã, cara, eu falo, eu sou foda. Eu não falo para ninguém, eu falo para mim. E eu saio da cama como se eu tivesse dormido 300 horas. Eu posso ter tido insônia, eu posso ter dormido 1h30, eu posso estar arrebentado. Mas pensar aquilo faz bem para mim, porque isso está na minha alma. E eu vou fazer o meu trabalho. E se eu tenho isso, como que você divide isso? Ou como que você exerce isso? Você não consegue se exercer plenamente somente com as pessoas que você vê no seu consultório. E aí você tem que ter algum tipo de divisão social. Então, eu sempre que posso, eu abro minha live e falo com as pessoas, vamos pôr um custo nisso, né? Se eu fizesse 20 lives
por mês, por exemplo, né? Se somasse hora de consultório, é um investimento de R$90 mil que eu faço no meu Instagram. É quanto custa o meu tempo aquilo naquela situação. Sabe? É alguma coisa que você põe preço, né? Assim, é aquilo que a gente está falando de preço e valor. Eu faço porque eu dou valor, não porque eu ponho preço. Porque se eu fosse colocar preço, você tem R$90 mil para doar para, sei lá, para quem está te vendo, para quem muitas vezes está te ofendendo, ou para quem está usando o material que você cria para fazer um pedaço, um fragmento do seu vídeo e fazer um vídeo te prejudicando. Né? Ou, sei lá, usando sua imagem para fazer alguma coisa que cria uma controvérsia para ela conseguir escalar a popularidade em cima de você. Óbvio que não. Não vou gastar R$90 mil para alguém ficar me xingando na internet ou, sabe, me ofendendo. Não tem porquê. Mas quando a gente olha o valor... Cara, e sabe o que é mais legal, Guilherme? O mais legal é... Quem mais, às vezes, eu acho que precisa, chega a mensagem. Então... É o cara do táxi que me trouxe até aqui. Doutor Paulo Musi, que legal. Sabe, eu chegar no meu prédio e todo o pessoal da limpeza me conhece, eles me cumprimentam. São as primeiras pessoas que me dão bom dia no meu dia. Sabe, é a galera que você olha, é improvável que essa pessoa cuidaria da própria saúde, porque ela não tem realmente os meios econômicos para fazer isso de maneira plena no Brasil. É uma pessoa que não tem condições, às vezes, de ter um plano de saúde. Cara, ela tem um telefone celular, ela te assiste, leva em conta o que você fala. Porra. Você é a referência dessa pessoa. O que mais que você quer ser na vida?